Agora, eu acredito fortemente que esse ano pode ser a sua última chance de poder comprar esse investimento a preços tão baratos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a aposentadoria e eu vou te mostrar todo o meu planejamento pessoal que eu fiz para conseguir me aposentar aos 26 anos de idade. Atualmente eu tenho 25 anos de idade e quando eu tinha 21 anos eu já montei todo esse planejamento para que eu conseguisse me aposentar nos próximos 5 anos, ou seja, aos 26 anos. Por isso hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse planejamento e eu vou te ajudar a fazer o seu planejamento de acordo com a sua realidade. E isso eu acho que é extremamente importante porque a realidade que eu tinha quando eu comecei a fazer o meu planejamento lá atrás, quando eu tinha 21 anos de idade, já não é a mesma de hoje. Hoje eu já consigo ganhar muito mais, inclusive muito mais do que eu imaginava que eu poderia ganhar algum dia. Então, quando eu montei todo esse planejamento, desde lá de trás, quando eu ganhava apenas R$ 2.500, isso me ajudou demais para que eu não saísse do trilho. E como eu falei no início, quando eu comecei foi complicado, porque eu ganhava pouco, mas muito pouco mesmo lá atrás. Eu acho que todo mundo já teve aquele sonho, né, de viajar o mundo inteiro, ficar multimilionário antes dos 30 anos de idade. Só que depois que eu comecei a colocar o plano em prática, eu percebi que a coisa não era tão simples assim e eu sabia que nem tudo seria tão fácil igual prometeram por aí. Mas agora eu quero apresentar para vocês o meu plano de aposentadoria aos 26 anos de idade, sem herança de milhares de reais, apenas começando do zero mesmo. A primeira coisa é que você não precisa necessariamente ter 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais para se aposentar. Você olha lá para sua conta e não tem nenhum por cento desse valor. Então, diferente do que alguns dizem, ter 1 milhão de reais investidos não é tão fácil assim. Na verdade, é muito mais difícil. Na internet, o pessoal prega como se fosse a coisa mais fácil do mundo, só que a verdade mesmo é que serão poucas pessoas que vão conseguir fazer isso ao longo da vida. E isso faz com que muitas pessoas desistam de ter o sonho de se aposentar antes dos seus 55 anos de idade. Ah, Eric, então se poucas pessoas vão conseguir chegar lá, eu nem vou tentar. Ó, pra você que pensa assim também, na verdade é possível sim construir um segundo salário ainda jovem e quanto mais cedo você começar a seguir um plano, mais cedo as coisas vão acontecer. Mas também não pense que se você passou dos 30 anos, dos 35, dos 40, você está atrasado. Na verdade, eu tenho alunos, por exemplo, que com mais de 55 anos de idade começaram a mudar por completo o comportamento com dinheiro e saíram praticamente do zero para mais de 200 mil reais investidos em 2 anos. Fora que essa pessoa quitou também o apartamento em que morava. Mas na internet, aqueles vídeos milionário antes dos 30 pode ser motivador, mas para muita gente vai derrubar o sonho por completo, porque parece que você está sempre atrasado. Só que na verdade não, porque a maioria está endividada ou gasta tudo que ganha e não tem 1 milhão de reais investidos, ainda mais antes dos 30 anos de idade. Então agora você vai fazer o que cabe na sua realidade. Bom, e para esse plano, quanto mais jovem você for, maior o risco que você pode correr, e quanto mais velho, mais vamos buscar segurança. Sobre o risco, vale a pena falar que é um risco inteligente, não é aquele risco burro que as pessoas correm para usar o dinheiro em sites de apostas, seja lá qual for. Ou também gastam dinheiro em promessas de enriquecimento rápido e na verdade era apenas um golpe. Essas coisas muitas vezes levam a pessoa a perder tudo que tem. Na verdade, a ideia aqui é colocar o dinheiro em ativos assimétricos, ou seja, aqueles que têm fundamentos e um potencial muito maior de se valorizar. E seguindo nessa linha de raciocínio, eu não sei se você sabe, mas em 2023 o Bitcoin ele subiu cerca de 153%, enquanto a bolsa de valores subiu apenas 22%. Para você ter noção, esses dois investimentos têm riscos maiores, mas perceba que nesse caso o Bitcoin foi muito mais assimétrico. E esses valores eles ficam mais discrepantes ainda quando nós falamos de rentabilidade real, que é o valor que rendeu a aplicação menos a inflação do país. Tá, já entendi, mas me explica esse plano de uma vez por todas. Olha, calma, eu vou explicar até o final, mas não é tão simples assim, porque agora o que está acontecendo no mercado de criptomoedas está muito parecido com a alta de 2021. Isso porque desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin em janeiro desse ano, parece que as criptos atingiram mais uma vez uma oportunidade de compra. E a frase subir no boato e cair no fato resume bem o que aconteceu nas últimas semanas com o Bitcoin, porque mesmo depois de algumas semanas da aprovação dos ETFs, o Bitcoin está 35% abaixo da sua máxima histórica de 2 anos atrás. E isso eu já enxergo como uma grande oportunidade para investir em cripto, porque essa pode ser a última queda antes das criptomoedas decolarem mais uma vez. Isso aqui é muito importante de você entender para não perder dinheiro, e sim ganhar. Então agora você tem dois caminhos basicamente: continuar fazendo o que você já faz e só ouvir esse vídeo e não colocar nada em prática, ou seguir o segundo caminho e colocar em prática
prática o que eu vou te falar aqui. Mas para isso você precisa ficar até o final para não fazer besteira. E eu quero te ajudar genuinamente da melhor maneira possível, compartilhando o que eu já tive de resultado e também os meus erros cometidos no passado. Aqui eu quero te mostrar a minha estratégia de investimentos. Quais são os ativos mais assimétricos, quais são as narrativas que nós devemos seguir dentro do mercado. E finalmente eu vou mostrar a estratégia perfeita de venda. A estratégia para você sair e exercer o seu lucro para depois usar esse dinheiro para te dar uma renda passiva com outras opções mais seguras até o próximo ciclo de alta das criptos. Durante 2023, o preço do Bitcoin ele subiu porque muitos investidores estavam antecipando a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot lá nos Estados Unidos. Por isso, 2024 já foi marcado por um grande momento para a comunidade cripto, porque antes as grandes empresas de gestão de ativos estavam tentando oferecer ETFs por anos aí no mercado, mas a SEC, que é o órgão que regulamenta tudo isso, sempre negou. Até que finalmente, em 11 de janeiro, a SEC aprovou 11 ETFs de Bitcoin à vista. E isso imediatamente resultou em mais de 7 bilhões de dólares fluindo para o mercado de criptomoedas nos primeiros 2 dias. E apesar de todas as notícias excelentes, o Bitcoin na verdade fez o movimento contrário. Ele derreteu cerca de 20% depois da aprovação. E assim ele praticamente devolveu toda a valorização dos últimos 2 meses. Aí você pode pensar, mas por que aconteceu isso, Eric? Olha, eu já tinha avisado isso daqui várias vezes nos vídeos e também nas lives que fazemos, que existia uma enorme chance disso acontecer. E na verdade o motivo é bem simples. Se você é novo no mercado, a frase compre no boato e venda no fato já aconteceu várias vezes na história. Isso já é um conhecimento de quem tem mais experiência no mercado, porque basicamente quando nós temos algum tipo de notícia, o preço de diferentes ativos começam a aumentar. E assim que esse boato se torna um fato, aí os investidores que lucraram com toda a antecipação, eles decidem vender para lucrar. Porque se você não sabe, o mercado financeiro funciona assim, ele sempre antecipa alguma coisa. E no caso dessa aprovação dos ETFs Spot de Bitcoin nos Estados Unidos, ela era muito aguardada e foi muito antecipada, e por isso ela já estava precificada antes de acontecer. A mesma coisa também aconteceu com o Ethereum em sua atualização do Demerge, que em setembro de 2022, nas semanas que antecederam o evento, o Ethereum subiu cerca de 16%. Só que logo em seguida, quando o boato se tornou um fato, ele caiu cerca de 25% em menos de 7 dias. E assim que funciona o mercado. Agora pega isso daqui que é muito importante na estratégia de acelerar a sua aposentadoria. Como esse conceito de comprar no boato e vender no fato é recorrente, muitos vendem uma parte dos ativos para tentar comprar eles mais baratos depois do fato. Só que isso também acaba trazendo um risco enorme de você vender tudo e os ativos continuarem subindo mesmo depois do fato. E é por isso que eu busco ter pelo menos 30% do meu patrimônio em caixa. Esse caixa ele serve basicamente para comprar os ativos mais promissores nesses momentos de correção. E o caixa é um dinheiro que fica em renda fixa ou em dólar. E por isso nós não nos preocupamos tanto assim com a sua rentabilidade, mas sim com a sua liquidez. Porque quanto mais rápido você conseguir sacar o dinheiro para usá-lo, melhor. Um exemplo, as caixinhas do Nubank são lugares interessantes para fazer isso, ou dependendo do caso, também você pode utilizar uma stablecoin. Agora, a boa notícia dessa correção do Bitcoin é que os preços eles tendem a se recuperar na antecipação do próximo grande evento. Os eventos eles podem levar meses ou até mesmo anos, mas em 2024 nós temos uma série de eventos para acontecer. Então, duplas, olha só, você precisa assistir esse vídeo até o final para saber as datas exatas e para você se preparar para isso e não ficar chupando o dedo mais uma vez. Então aqui já vai mais um ensinamento para você. Perceba que essa frase que eu acabei de falar gera um medo aí de você ficar fora dessa tendência de alta. Pode ser porque você já perdeu outras tendências ou já viu alguém perdendo. Só que eu vou falar aqui, você precisa tomar cuidado com isso, porque isso é o chamado FOMO e o FUD. Eles basicamente significam medo de ficar de fora e o FUD significa medo da incerteza e da dúvida. Essas duas coisas que atuam no seu psicológico têm uma forte influência na sua escolha de compra ou de venda de um ativo. Por isso, antes de você investir muito dinheiro, você precisa entender a volatilidade das criptomoedas e como você pode enfrentar uma tempestade em mercados de baixa. E além disso, também aprender a não ter mãos de alface, mas sim mãos de diamante. Porque os melhores investidores do mundo, eles tomam decisões baseado em lógica e estratégia. E eles evitam fazer negociações com base nas emoções. Aquelas pessoas que só se prendem ao aspecto emocional e pensam que está tudo acabado logo depois que o Bitcoin tem uma correção, mesmo depois de ter uma alta maravilhosa em 12 meses, essa pessoa vai fazer besteira no mercado. Quem já está há mais tempo sabe que correções como essas são extremamente normais e é só mais um dia no mercado cripto. Agora eu vou dar mais 2 hacks que valem ouro para você. Primeiro, não venda no prejuízo, porque quando você vende através das emoções, chamamos isso de panic sell, ou em português, venda de pânico, para você reverter esse prejuízo e aproveitar a oportunidade que está na sua frente e comprar na queda. Essa é a estratégia que eu mais utilizo, principalmente quando você
você já está no lucro também. Para fazer isso, você não precisa ser um especialista, porque, por exemplo, se o Bitcoin cair 20% em uma semana, você deve perceber que essa pode ser uma oportunidade de você comprar o ativo novamente. E diferente do que a maioria faz, que é ter interesse apenas no que está subindo e perder o interesse naquilo que está caindo, na verdade, quando a moeda é bem fundamentada, você deveria agradecer por essas quedas. Agora, o meu segundo hack, que eu acredito que possa salvar 99% dos investidores mais iniciantes, é apenas se concentrar e pensar no médio e no longo prazo. Então não pense em horas, não pense em dias e não pense em semanas. Eu estou falando aqui de meses e também de anos. Isso porque ao longo dos anos o Bitcoin ele sempre esteve em alta. E mesmo quando os preços caíram ao longo do tempo, essas foram apenas correções temporárias do mercado. Elas são temporárias porque ao longo do tempo os preços eles sempre se recuperaram. Então manter Bitcoin, por exemplo, por longos períodos, essa sempre foi uma estratégia que se mostrou repetidas e repetidas vezes funcionar. Outra coisa que prejudica o seu ganho são os impostos e as taxas. Muitas pessoas esquecem o quão prejudiciais são as taxas nas operações de curto prazo versus exercer o lucro no longo prazo. Agora, lembra que eu falei que ainda temos muitos anúncios esse ano para fazer o preço do Bitcoin subir e das criptos também? Bom, eu vou te mostrar porque eu acredito na alta e também quero mostrar todos os eventos e datas para você ficar atento. Olha, nos ciclos anteriores do Bitcoin, o halving ele sempre marcou o início da alta de todo o mercado cripto. Se você olhar nesse gráfico, você percebe o quão exponencial foi a força no preço do Bitcoin. No último evento, a moeda foi de $9.000 para $65.000 em menos de um ano. Depois que o halving do Bitcoin aconteceu, nós vimos o preço da moeda subir em mais de 660%. Esse foi um retorno de 6,6 vezes sobre o seu investimento. Vale falar também que além do halving do Bitcoin, outro fator que impacta bastante no preço é a economia. Coincidentemente, junto ao halving, a economia está seguindo um ciclo de 4 anos também de impressão monetária, ou seja, mais dinheiro na mão das pessoas. Isso também impacta bastante no valor dos ativos de risco. Mas agora o segundo motivo para o meu otimismo é por causa dos ETFs de Bitcoin, que desde o lançamento dos ETFs nós vimos mais de $7 bilhões em capital entrando no mercado cripto em apenas 2 dias. Então, se entrou dinheiro no mercado, por que o Bitcoin caiu, Eric? Bom, o Bitcoin ele caiu por alguns motivos. Um dos principais é que a FTX vendeu cerca de 22 milhões de cotas do ETF de Bitcoin da Grayscale, que estava valendo cerca de $900 milhões. Isso já é responsável por grande parte dos $2 bilhões em saídas que nós tivemos na primeira semana dos ETFs. Só que agora essa liquidação da FTX vai diminuir bastante, porque eles já venderam boa parte do que eles tinham. E por isso os preços do Bitcoin eles devem se estabilizar ao longo do tempo. E além da FTX também vimos inúmeras empresas como por exemplo a Grayscale e até a BlackRock vendendo Bitcoin assim que os ETFs foram aprovados. E já fazem dias que essas saídas estão desacelerando e as entradas estão aumentando. A BlackRock, que para quem não sabe é a maior gestora de ativos do planeta, eles possuem apenas 44 mil Bitcoins, enquanto a Fidelity, a segunda maior, tem pouco mais de 40 mil Bitcoins. Só que nesse exato momento a taxa de aquisição de ETFs que compram Bitcoin ainda está em cerca de 10 mil Bitcoins por dia. Ou seja, traduzindo tudo isso, estamos vendo a Grayscale perdendo a participação, enquanto a BlackRock e a Fidelity estão a caminho de serem as maiores detentoras de Bitcoins. O dinheiro basicamente está trocando de mãos. Pessoalmente, eu acho que essa será uma das melhores oportunidades de compra de Bitcoins, especialmente se o Bitcoin tiver uma correção que pode ser muito importante e eu vou falar para você até o final sobre isso. Mas antes eu tenho que te falar o motivo número 3 para a alta das criptos. O S&P 500 acabou de bater o recorde de sua máxima histórica, uma alta de 18,5% desde outubro de 2023. Então esse índice praticamente dobrou os seus retornos médios anuais, e ele ainda não deu nenhum sinal de enfraquecimento na sua alta. E se nós considerarmos o fato de que o S&P 500 e o Bitcoin eles possuem uma correlação muito forte, esse ano pode ser a continuação dessa alta em ambos. Agora, a quarta razão pelo qual eu estou otimista é porque esse ano nós temos as eleições dos Estados Unidos. Historicamente, nos anos eleitorais, nós temos um impacto significativo no mercado de ações. Em média, nós vemos ganhos de mais de 20% com o S&P 500 em anos pré-eleitorais, e no ano eleitoral o S&P 500 termina sempre no positivo. Isso aconteceu desde 1953. Então, se as ações tiveram um bom desempenho com essa correlação do Bitcoin seguindo o S&P 500, eu acredito que agora ainda temos uma chance ainda maior de alta até o final de 2024. Agora, a minha última razão pela qual eu estou otimista com o Bitcoin no médio prazo
prazo é em relação ao próprio Bitcoin e a sua adoção. Porque para o mercado crescer, ele precisa ter dinheiro novo entrando sempre. E para isso, nós precisamos de novos investidores para comprar e atualmente isso é o que está acontecendo. Essas aprovações dos ETFs, elas abriram uma porta enorme para entrar esse novo dinheiro no mercado cripto. Nesse relatório, nós vemos que o número de novos proprietários de criptomoedas aumentou em praticamente 34% desde o início de 2023. Isso apenas prova e respalda o fato de que teremos uma enorme quantidade de novos investidores entrando no mercado cripto ainda esse ano. Agora que você já sabe por que eu estou otimista com o mercado cripto, mesmo depois de toda essa volatilidade do início do ano, eu vou te passar as melhores estratégias a serem aplicadas e implementadas. Meu objetivo não é ganhar pouco dinheiro, apenas fazer 1,5 vezes o meu capital, eu estou aqui para ganhar o máximo de riqueza possível. Então, com esse ciclo eu quero ganhar capital para mudar o meu padrão de vida, assim como foi em 2021. Então, investindo em Bitcoin e Ethereum, saiba que você não vai ganhar 10, 20, 30 ou até 100 vezes. Esses resultados maiores vão vir das altcoins. Agora, eu também sei que muitas pessoas ficam céticas com relação às altcoins. Muitas pessoas pensam que todas são golpes. E olha, realmente você tem razão, existe sim centenas de projetos que são golpes, mas ainda muitos outros estão em desenvolvimento. E a grande questão é que em altcoins, depois de entrar nesse mercado, também procuramos sair rápido e continuamos a repetir esse processo até estarmos satisfeitos com a quantidade de dinheiro que temos. Então, saiba que o lucro das altcoins é usado para aumentar a quantidade de Bitcoin ou de dólar. E agora você precisa de um guia prático para você investir em altcoins e eu vou te mostrar aqui a maneira mais fácil que não envolve vários passos difíceis e coisas complicadas. A primeira coisa que faz você ganhar dinheiro no mercado de altcoins é seguir as narrativas mais atuais. Para isso, você precisa continuar assistindo esse vídeo aqui para eu te passar as principais narrativas que existem hoje. Primeiro, você vai entrar no site CoinMarketCap e vai filtrar as moedas por categoria. Assim você pode ver todas as criptos diferentes dentro de cada categoria e fazer a sua própria pesquisa. A segunda etapa para ser capaz de encontrar as moedas mais sólidas é entrando no site Drops Tab. Aqui você encontra quais são as criptos que estão em fase de acumulação. Basicamente a fase que antecede uma grande alta é quando ainda podemos comprar os projetos baratos, e o que também é importante saber em altcoins é que quando o Bitcoin cai, as outras altcoins também vão cair. E para o movimento inverso também o mesmo é válido. Quando o Bitcoin sobe, algum tempo depois as altcoins começam a subir. E esses movimentos muitas vezes são exponenciais nas altcoins, tá? Tanto na queda quanto na alta. Agora você pode pensar, como saber em quais altcoins investir? Bom, no geral existe um método diferente de pesquisa quando se trata de altcoins. Basicamente, nós seguimos as pessoas que são muito mais inteligentes do que nós. Você até pode ser esperto, eu posso me considerar inteligente, mas imagine uma pessoa que está o dia todo acompanhando o mercado e estudando todo tipo de tendência. E essas pessoas, elas existem dentro das organizações, como por exemplo empresas que investem em capital de risco. Eles possuem uma tonelada de pessoas inteligentes trabalhando por lá, buscando oportunidades. E o que é interessante é que você pode ver publicamente o que muitas dessas empresas estão fazendo com seu capital. Pegando nesse site e selecionando a parte de cripto, você encontra vários projetos diferentes aqui. Depois de fazer isso, você pode fazer mais pesquisas sobre cada projeto. Essa é uma maneira fácil de criar uma lista de criptos para se observar, porque mesmo que essas empresas de capital de risco tenham investido nesses projetos, isso também não significa que você deve copiar tudo e colocar todo o seu dinheiro nessas altcoins. Nesse site é até possível seguir os principais endereços de carteiras de quem está comprando as moedas e segurando elas. Por exemplo, se a gente pesquisar por Shiba Inu, copiando o código e entrando nesse site Arca Intelligence e colocando esse endereço lá, nós podemos ver quanto essa pessoa tem investido. Nesse site você também pode pesquisar por pessoas conhecidas do mercado, por exemplo, o criador da Ethereum, Vitalik Buterin. Aqui é possível ver exatamente o que ele está fazendo e se ele está comprando Ethereum ou se ele está vendendo a moeda. Essas pessoas de dentro do mercado geralmente sabem algo a mais do qual nós não sabemos. Mas você viu que esses são alguns dos melhores métodos de encontrar projetos promissores. Agora finalmente eu vou contar a minha estratégia de investimentos para 2024 e também 2025. Beleza, todo o meu plano é investir com base nas principais narrativas do mercado. Eu não vou ficar fazendo day trade, mas no caso de altcoins eu farei position trades. Eu ficarei com uma altcoin, por exemplo, por semanas e talvez alguns meses, mas não vou levar ela por muito tempo, porque nós sabemos o que acontece no bear market. Agora falando em valores, eu espero que o Bitcoin ainda tenha uma correção um pouco maior, por exemplo, chegando até os 34 mil dólares. Se essa correção realmente acontecer, eu já sei que será uma grande oportunidade. Talvez a última oportunidade de comprar Bitcoin barato antes do bull market cripto. Eu estou falando do Bitcoin aqui porque todas as altcoins acabam seguindo ele, então se ele tiver correção, o mercado de altcoins também terá. Agora, meus aportes maiores, se uma correção dessas acontecer
acontecer agora serão nas altcoins. No caso do Bitcoin e também do Ethereum, são moedas que eu estou levando para o médio e também para o longo prazo. E com essa estratégia eu espero fazer no meu capital pelo menos 10 vezes. Eu estou investindo de forma bem conservadora no momento atual do mercado, e o meu plano agora é aportar em algumas narrativas mensalmente e até quinzenalmente. Enquanto isso, eu vou monitorando outras narrativas. E uma grande lição do mercado cripto é que nós temos vários ciclos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim que o Bitcoin disparar, nós vamos poder ver narrativas diferentes explodindo junto com ele e outras que não vão subir. E depois de uma alta considerável, nós precisamos sair e exercer o lucro. Então, como você pode ter a melhor estratégia de venda? Eu sei que muitas pessoas estão focadas em encontrar o topo de um projeto para vender na máxima, mas olha só, ter lucros de 30% é muito melhor do que esperar por 50% e esse lucro nunca chegar. Então, se você tem o objetivo de fazer 10 vezes de retorno, você não pode ficar preso a esse número, porque se o ativo que você escolheu cair, digamos 30%, você também vai precisar ter um ponto de saída e você seja capaz de realizar mesmo na queda, porque uma vez que uma moeda começa a cair muito e ela entra num estado de bear market, esquece, você pode devolver todo o seu lucro e ainda ficar no prejuízo. Então eu acredito que quando se trata das altcoins é importante ter metas tanto de realização de lucro quanto de realização de prejuízo. Dando como exemplo agora no caso do Bitcoin, para mim quando ele ultrapassar a máxima anterior, esse já será um momento que eu vou começar a realizar parte do meu lucro. Mas presta atenção, eu não vou vender 100%, mas eu vou fazer vendas aos poucos. Então a minha realização do Bitcoin já está entre 69 mil dólares e 125 mil dólares. E o topo só vai ter como saber de fato quando nós chegarmos lá e mais perto, porque o preço da máxima é muitas vezes ancorado pelas próprias pessoas. Então se todo mundo está falando que a máxima vai ser nos 125 mil dólares, então já comece a vender suas posições antes, nos 90, nos 100 mil dólares. Mas eu quero saber aqui nos comentários a sua opinião. Qual é a sua estratégia de saída para realizar os lucros aqui no mercado cripto? Eu tento passar aqui o que eu tenho de conhecimento, mas eu também aprendo muito com os comentários de vocês. Olha, o próximo vídeo que você pode gostar vai estar aparecendo aqui. Caso você queira acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, dos meus bastidores, é só me seguir no meu Instagram. Eu sou o Eric, vou ficando por aqui e desejo um ótimo dia para você e um grande abraço. Falou!